Sejam muito bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana. Nesta emissão iremos refletir sobre a continuidade do grande conflito. Muitos dos heróis da fé apresentaram a posteriori comportamentos que contradisseram a sua fidelidade em momentos decisivos. David cometeu adultério com Batseba e tentou encobri-lo, instigando a morte do marido dela, Urias. Depois do entusiasmante confronto no Monte Carmelo, que demonstrou que havia realmente um Deus em Israel, Elias logo a seguir foge de Jezabel. Ezequias, numa vã exibição, mostrou a sua riqueza em vez da bondade de Deus aos emissários provenientes de Babilónia. Como é que estas histórias nos ajudam a saber a quem damos glória pelas vitórias que possamos obter sobre a tentação, pelo êxito das nossas campanhas evangelísticas, pela virtude das nossas competências ou pela realização dos nossos sonhos? Para nos ajudar a compreender este tema, contaremos uma vez mais com a preciosa colaboração do pastor Ilídio. Mas antes, como é nosso hábito, pastor Ilídio, nós vamos iniciar com uma prece ao nosso Deus. Eterno Deus, louvamos o Teu nome uma vez mais pelo privilégio que Tu nos concedes de estarmos reunidos neste nome que é poderoso. Obrigado, Senhor, porque apesar de estarmos conscientes do grande conflito que se desenrola aos nossos olhos, sabemos que há um Deus soberano no universo que conduz o macro e o micro. É também o Deus que quer ser soberano nas nossas vidas. Por isso, Senhor, te suplicamos que nesta hora também deixas a este lugar, assim também como todo no coração de todos aqueles que nos ouvem, e que uma vez mais nos conduzas através do estudo da Tua Palavra e nos ajudes a perceber de uma forma clara e edificante qual é a Tua boa vontade para cada um de nós. É no nome de Jesus que pedimos e agradecemos todas estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pastor Ilídio, por que razão a resiliência cristã, e a resiliência é um termo da física, prevalece quando enfrenta obstáculos? Sobretudo, verificamos que o crente não recua perante o dever, mesmo quando está em causa a própria vida, porque num sentimento de autoproteção, a natureza humana tem tendência a recrudescer. Mas porquê é que o crente tem esta postura? Parece quase até autossuicida. Certamente que há várias razões, nós podemos evocar N razões para que tal aconteça assim. Mas talvez uma delas, digo eu, poderemos encontrá-la, por exemplo, naquele texto de Romanos 8, verso 31. Isto é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, porque uma coisa é a vida, é verdade que nós temos o que é normal, é inato em nós, esta coisa de viver, não é? Ninguém quer morrer, é um facto, porque é qualquer coisa que é contra a natura. Porque o homem foi feito desde o início, foi criado para viver para todo o sempre. E isso, tanto é que haja o que houver, o que nós não daremos para ter a vida, para sermos jovens, não é? O elixir da juventude. Mas se houver um antídoto qualquer que nos prometa, que nos faça sentir eternos, quanto é que isso não valerá, não é? Não tem preço, não é assim? Ora, o cristão olhar para tudo isso, visto que a nossa vida é efêmera, durante mais ou menos tempo, mas temos, segundo a palavra de Deus, falando como cristãos, temos essa hipótese de prolongar a vida para todo sempre, não é? Nessa pátria, como é dito no livro do profeta, do livro do Apocalipse, não é assim? Ali, nessa Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque todas as coisas fizeram novas. Em quem? Sob que batuta? Cristo Jesus. Ora, que importa morrer se há uma eternidade? Como disse Jesus, como Pedro disse um dia a Jesus, não quereis vós também retirar-vos? E Pedro vai dizer, Senhor, para onde? Se só tu tens as palavras da vida. João, no capítulo 6, Evangelho de João. Ora, e vemos aí realmente que serve nós apostatarmos, para vivermos mais um tempinho, ainda que curto, se dermos a nossa vida em função do nome de Deus, mas um dia nós iremos recuperá-la, aí sim, para todo o sempre. Lá está. E isto exige algum preparo antecedente? Eu estou-me a lembrar, trazendo o transporte para os nossos dias, aqui há algum tempo atrás, o Daesh, conhecido como Estado Islâmico, fez descer numas jaulas, uns prisioneiros, vou dizer até da minha idade, com todo um potencial ainda, expectativa de vida, afogou-os, vivos. O que é que faz com que estes jovens, estes homens,
prevaleçam sem renegar a sua fé. Porque bastava apenas dizer revoco, renegando a sua fé, e viveriam mais um punhado de anos. Pois, na sua concepção, quer eles sejam cristãos ou dentro daquilo que eles conhecem como sendo a entidade máxima para as suas vidas, portanto, eles reconhecem que há uma vida para lá de... Não é? Porque a morte não é o fim de nada. É o início de um estágio que, ainda que seja portanto, intermitente, ou seja, ainda que seja latente, para quem morre ou para quem dorme, qual é a diferença? Nós ontem, vamos supor, adormecemos à meia-noite em ponto. À meia-noite em ponto. E alguém está-nos a filmar, por isso é que sabemos cronometrar isso. E acordamos hoje de manhã, acordámos hoje às 8 da manhã, faz de conta. Foram 8 horas que nós passamos ali. O que é que tivemos a fazer lá? Não sabemos. Quanto tempo lá estivemos? Também não. Não é? Portanto, são uma série de perguntas que nós podemos fazer, à qual não encontramos resposta. Se olharmos ao nosso lado, se está alguém num caixão, não é? Ele passou ali 8 horas como nós, para ele, quanto tempo foi? Para nós, quanto tempo foi? O que estivemos lá a fazer? Não sabemos. Quanto tempo lá estivemos? Também não. Qual é a diferença? É que neste está gelado e nós estamos num metabolismo mais baixo, é um facto. Mas, de resto, é uma inconsciência absoluta. E quando morreu, e aquele que acordar, aquele que ressuscitar, quanto tempo foi desde que? É o clique, fechar os olhos e abrir. Esta é uma concepção temporal, mas na dimensão da fé e da fidelidade, esta só é exercitada no momento de prova. Estou-me a lembrar dos amigos de Daniel, no Val de Sinear, planície dura, que podiam não se ter ajoelhado à estátua e teriam vivido mais algum tempo na perspectiva temporal. O nosso cristianismo mede-se na mesma medida que houver perseguição e dificuldade. Caso contrário, somos isto, somos tudo, somos isto, somos. Só que na dificuldade, como se diz em bom português, não é? Quem tem unhas é que toca a guitarra, não é? Antes dissemos que éramos isto, e quantos há? Somos grandes estrelas que a diversos níveis, e elas se apagam no momento da crise. Quando tudo é fácil, não há problema nenhum, não é? Quando tudo é complicado, seja no mundo da religião, seja no mundo da política, seja em todo lado, viramos a casaca, não é? Não custa nada. Então a grande questão aqui não é saber quanto tempo é que vamos viver, mas sobretudo como é que vamos viver o tempo que temos. Exatamente. Em quem nós queremos. Muito porque bem. A vida, porque é qualquer coisa. Já viu se você e eu soubéssemos o dia exato da nossa morte? Era uma angústia. Não é? Ora, e Deus esconde tudo isso, não é? Para que nós possamos viver o dia a dia como se fosse o nosso último dia. Que o nosso tempo é o aqui e agora, mais nada, ponto final. Com um olhar corajoso, David enfrentou Golias de Gate, mas com os mesmos olhos cobiçou uma outra mulher, Batseba. Como é que nós podemos explicar este contraste na fé de David, ao mesmo tempo que olhamos também para a dialética apresentado pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 7, versículos 14 a 25? Se nós olharmos essa obra-prima de Paulo, a Carta aos Romanos, não é? Que é capítulo 7, somando aquilo que ele diz, sintetizando, não é? Aquilo que eu quero fazer, que é bom, eu sei que é, não faço. E aquilo que eu sei que não me presta, é mesmo isso que eu ando lá a chafurdar, e é isso mesmo. Isso que ele diz, miserável homem que eu sou, mas mesmo miserável. E no capítulo 8, no verso 1, curiosamente, ele tem a síntese, portanto, desde agora nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é necessário ver no crente, não é? No adorador, esta metamorfose, sem a qual ninguém verá Deus. Passar da carne ao Espírito, que é essa experiência paulina de aquele texto clássico de Gálatas 2:20, não é? Eu vivo, estou aqui. Só que a vida que eu vivo não vive mais eu, mas é o hospedeiro que vive em mim. Vocês olham para mim que sou eu, mas não sou eu. Eu sou o exterior, mas o meu interior é totalmente diferente. E isso é possível quando neste conflito de Paulo aos Romanos, nesta carta que é a síntese do ser humano, não é assim? Miserável homem que eu sou.
Mas Davi também pôde, neste problema com a mulher de Urias, o Hitita, não é assim? Permita-me fazer aqui um resumo sobre a biografia de David, talvez de uma perspectiva humana e até injusta. Um adúltero, um homicida, um homem sanguinário, mas um homem segundo o coração de Deus. Como é que isto é possível? E cobiça. Podíamos elencar mais uma série de feitos, problemas. Mas este nosso amigo, não é? Este que é segundo o homem, segundo o coração de Deus, que é assim que o encontramos definido em certas partes da palavra de Deus, vemos que numa só sentada ele vai quebrar não sei quantos mandamentos de Deus. Quase uma boa meia dúzia. De uma só sentada. E, no entanto, o que é que ele vai dizer? Vamos ver lições de moral que um gentio dá, que neste caso Urias, o Hitita, que não vai para casa de qualquer prazer carnal e os seus colegas estão no campo de batalha. Ele dá as lições de moral ao homem, ao cristão, enfim, para lá o anacronismo, ao cristão antes da época, que é, no caso de Davi, no ano 1000 antes de Cristo, não é? Ele vai lhe dar essas lições de moral. Mas, curiosamente, Davi também reconhece o seu erro. E nós encontramos que era o Salmo 32, o Salmo 51, são dois ex-libris, onde ele diz, oh Deus, perdoa este pecado, a minha transgressão. Rebelião. E bem-aventurado o homem cujas transgressões são perdoadas. Lava-me, ó Deus, purifica-me, cria em mim um espírito novo, reto, porque sem espírito não se vive. É como se lermos Lucas no capítulo 16, na parábola do filho pródigo, não é assim? Que devia ser o pai pródigo. E quando o filho regressa depois de todas aquelas tropelias, não é assim? O que é que ele diz? Alegrai-vos, porque o meu filho estava morto e reviveu. Portanto, no capítulo 16 de Lucas, e creio que no verso 23, por aí, não é? Portanto, o meu filho estava morto e reviveu, mas o filho dele ao menos morreu, biblicamente falando. Não constatamos isso. Estava morto porquê? Porque ao deixar a casa paterna, o seu espírito divino desapareceu, logo morreu. Porque sem um corpo sem espírito não existe. Por isso, alegrai-vos que o meu filho estava morto e reviveu. E é por isso que ele diz aqui, no Salmo 32 e 51, portanto, no verso 10, onde ele vai dizer claramente, cria em mim um espírito novo, renova em mim, para que eu renasça para ti. No entanto, Deus perdoa, mas a vida não perdoa, no sentido em que as consequências mantêm-se ou são apagadas também. Elas não são, por exemplo, eu costumo dizer isso nós temos um grande problema que é o termo perdoar. E basta ler Lucas 17, não é? No verso 3, 4 e 5, quando diz lá que se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia e vier ter arrepende tudo, perdoa-lhe. E perdoa-lhe. E o que é que os discípulos vão dizer aqueles que ouviam ali naquela altura? Senhor, se essa é a bitola de ser cristão, acrescentam-nos a fé que nós não estamos lá. Porque ser cristão é ser diferente. O cristianismo condena-nos, no bom sentido, a sermos cristãos, a sermos santos, a sermos diferentes. E o perdão o que é? Nós temos aqui uma falta que é esta coisa aqui. Não é? E eu digo, eu te perdoo, perdonare, dar por cima de. A falta está aqui. Mas o que é que Deus faz em Cristo? Isto. Perdonare, perdão. O que é que o prezado jovem vê? Vê um relógio que está aqui? Algum artefacto? Não, vê-se pele. Isto é que é perdoar, mas está cá, está. Mas está aqui, está coberto. Que é como no antigo Israel, Levítico 16, no Yom Kippur, no dia das expiações, não é? Deus kafar, Deus cobre, Deus perdoa, mas é no sentido de cobrir, raspar, kafar, a transgressão. Ela está cá, tem o seu preço. Quando nós arrancamos um prego da árvore, o buraco está lá. Portanto, o nosso pecado é, numa forma imagética, ele é apagado, mas está lá. Por isso é que há o livro da vida e os livros. Foram abertos os livros. Como o Apocalipse diz, aberto o livro da vida, onde só está salvos, e aberto os livros, onde estão todas as ações de todos, para saber quem fez o quê. Eles estão lá. Os sementes estão apagado. No Vale do Megido, pastor Ilídio, sobretudo no conflito do Monte Carmelo, entre Elias, o Tisbita, e os profetas de Baal e de Azera,
ele viveu provavelmente o momento mais decisivo e contundente do seu ministério. Qual foi a conjuntura social e religiosa que nos transpôs a este grande momento? Antigamente era o grande império de Salomão, não é? Deixado o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, capital de Samaria, e o reino do sul, Judá, capital de Jerusalém. Hoje, quando se fala de Israel, fala-se tudo, não é? Na altura, o reino do norte e o reino do sul, não é? Portanto, um de Samaria ao norte e outro ao sul, Judá. E o do norte, o rei Acabe, portanto, tinha casado, portanto, já meio paganizado, casado com uma mais a norte, de Tiro, portanto, uma senhora chamada, que biblicamente é conhecida pela degradação, pela contaminação do povo de Deus, chamada Jezabel. Ora, e uma coisa é adorar os deuses, não é assim? O deus Baal Melkarte, o deus da fertilidade, quando ele vai dizer aqui não vai chover, 3 anos, mas não chove, que deus de fertilidade é esse? Que não chove. Ou ele tem razão, ou os nossos deuses estão a dormir, ou estão a partir em férias, como é dito no episódio do Carmelo. Mas vemos que depois de todo aquele aparato do Carmelo de ver quem é realmente Deus, o Deus de Elias, o Deus que vai levar o coração dos pais aos filhos, onde eles vão dizer realmente, unicamente, somente o Senhor é Deus. E dilo 2 vezes, o Senhor é Deus, é este que nós servimos. E é por isso que Elias vai fazer aquele repto: até quando vocês são o povo de Deus? Só meramente de boca, de exterior? Até quando vós duvidareis, cocheareis, se quisermos, estáis assim pendentes entre 2 deuses? Se é Deus, servi, se é Baal, serviu, mas que podeis servir com dignidade, quer um, quer outro, embora seja um verdadeiro ou outro falso. Mas aquele que escolheres serviu com dignidade. E perante aquilo que nós vimos, vamos escolher o teu Deus, que é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Só que o que vemos aqui, vemos que depois desta demonstração de poder, o nosso amigo Elias, ao som da voz de Jezabel, pernas para quem te quer para o deserto. Ainda antes de chegarmos a esse momento de fuga, o momento em que Deus responde a Elias, enviando fogo do céu e absorvendo até a água que tinha sido colocada em cima do altar, foi exatamente à hora do sacrifício da tarde, que acontecia no santuário, no templo. O que é que isto quer dizer? Será que o sistema de adoração estava implementado em Israel? Não estava nesses dias? A adoração ela é implementada e ela continua esse sacrifício contínuo por aqueles que estão e por aqueles que estão ausentes. Só que uma coisa é o sacrifício que continua e outra coisa é a minha adesão a esse mesmo sacrifício, se eu estou lá ou não. E não é por acaso que mais tarde nós encontramos o eco de tudo isto no Novo Testamento, portanto, quando lemos, por exemplo, Apocalipse, no capítulo 13, a partir do verso 11, a tal besta que nesta casa, que emerge da terra, não é? E onde irá acontecer a mesma coisa, ela, na imagem da besta, fará descer fogo do céu à terra, lembrando de Elias. Só que são sinais de engano. Ora, portanto, o que está em causa não são milagres. Para nós, sim, ver milagres. Cronologicamente, iria também tentar tirar o contínuo, que tinha sido interrompido aqui neste momento. O que é evidente, porque o livro do Apocalipse não se pode estudar sem termos o contexto de Daniel, não é? O contínuo será totalmente derribado, diz lá o texto, diz que é Daniel, capítulo 7 e capítulo 8, onde vai ser lançado por terra. E o poder que fará isso, contrário a Deus, faz isso curiosamente e prosperará. Este é meta, de onde vem a palavra amém, não é? onde fará isso e prosperará, que é uma coisa espantosa. Então, mas Deus não age, lá está dentro da calendarização de Deus. Alguém far-se-á substituir, e tanto é que hoje há certa franja da cristandade que não vai ter com Deus para que sejam perdoados os pecados, basta ter com o sacerdote. Será que o sacerdote tem poder para isso? Sim? Ou seja, desloca-se o santuário celeste, onde Deus está, em Cristo, para um sacerdócio humano totalmente imperfeito. Ora, porque nada há por mero acaso na palavra de Deus. Nada. Não é? E tudo se prende sempre à volta do mesmo tema, a adoração. Falsa ou verdadeira. Portanto, por isso é que Elias vai convocar o povo e chamá-lo a atenção. Até quando?
O que é preciso fazer? O que é que Deus precisa fazer mais para que vocês digam de pleno coração: o Senhor é o nosso Deus. O que Ele disser, nós faremos. Não foi dito então, no Sinai? Até quando cochereis entre dois sistemas de adoração? Exatamente. Ou é um ou é outro, não dá para estar nos dois lados. O que mais tarde se ia repetir, como disse há pouquinho, no livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 11 em diante. Em 2 de Reis, capítulo 19, versículo 21 a 34, nós encontramos a atuação de fidelidade de Deus para com o povo sem saída nos dias do rei Ezequias. Que quadro é que era esse? A cidade de Jerusalém está sitiada, está cercada? A Síria era a grande potência da época, na pessoa do grande rei Senaqueribe. Não é? Ora, e a Síria era o que é hoje os Estados Unidos. E Senaqueribe era o Obama cá do sítio. Não é? E quando ele cerca a cidade, não é? O que era Jerusalém comparado com estes milhares de homens? E diz-nos o texto que só de soldadescos eram 185 mil soldados a rodear a cidade. E quando o povo de Deus olha na pessoa do rei, não é? O rei Ezequias, olha para tudo aquilo... Era uma espécie de embargo económico que se faz hoje, não é? Exatamente, Não entra não entra, água, não entra mercadorias, não entra nada. Um embargo económico. Não entra nem sai, não é? E, portanto, e depois ele vai dizer, vários emissários, não é? A Rabsaque, por exemplo, chega às portas, a falar lá para cima, para as muralhas: quem és tu? Quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Olhai, na linguagem de hoje, olhai para os deuses que estão em Coimbra, olhai para os deuses que estão em Santarém, olhai para eles livraram da minha mão? Não. Então é o Deus de Lisboa, aqui no Castelo de Lisboa, isto prefigurando, é para a gente entender, é eles que vão livrar-vos da nossa mão? Não. Portanto, nós iremos tomar a cidade mais tarde ou mais cedo. E o que é que Ezequias faz? Aquilo que tem que fazer é orar. E vem Deus, através do seu servo Isaías, para dizer: diz ao rei que Senaqueribe e as suas tropas não entrarão na cidade. Ninguém perguntou como é que faz ou que não fazer. Deus disse: está dito. E no dia a seguir, quando eles olham para os muros da cidade, o que é que eles veem? Vêm cerca de 180, segundo a palavra de Deus, 185 mil soldados que jazem no chão mortos. E ele diz: Senaqueribe voltará, disse o profeta, voltará pelo caminho que chegou, e será assassinado por seus 2 filhos, quando ele pensava adorar lá o Deus dele. Até porque ele desafiou diretamente o Deus de Israel. Uma coisa é desafiá-lo a si, e outra coisa é desafiar-me a mim Deus. Como aconteceu com a Babilónia, com Daniel, com os amigos, não é? A mesma coisa. Enquanto houve o diálogo de Nabucodonosor com os amigos de Daniel, muito bem, a coisa vai, não é, mas qual Deus vos livrará da minha mão? Agora já não é com aqueles mancebos, agora é comigo Deus. Queres saber quem eu sou? Então vais ver quem eu sou. E aconteceu mais um capítulo do grande conflito. Exatamente. O tempo terminou, mas eu queria deixar-lhe uma última pergunta. No relato da Rainha Esther, nós encontramos um paralelo no Apocalipse com as cenas finais da história da Terra, em que sairá um decreto, diz Apocalipse 13:15, que sejam mortos todos aqueles que não adorem a imagem da besta. Como é que nós podemos fazer essa ligação com aquilo que passou nos dias de Esther, com esse momento escatológico? Não há nada de novo à face da Terra. E o problema é sempre a adoração. A criatura quer ser adorada como Deus. Seja a própria pessoa ou conduzida direta ou indiretamente por outrem. Lúcifer, Satanás, não é? A criatura quer ser criadora, lembra? Quer ser igual ao Criador, como vimos em Ezequiel, não é? Lembra-se? O capítulo 28, como já falámos disso no passado, não é? No dia eras perfeito, no dia, até o dia que foste criado eras perfeito, mas houve um dia que se achou iniquidade em ti. No dia que foste criado. Isso é que é o drama, não é? Eu não quero ser desmascarado por ninguém, eu quero ser uma criatura excelsa, igual a Deus, ou Deus com Deus. Não é? E aqui, o que ele está a dizer é Esther, no capítulo 3, verso 8, onde diz lá claramente, neste caso da Amã, muito bem: ó rei, há um povo estranho que não segue as tuas leis, um povo diferente de nós, não convém deixá-lo viver. Não há nada de novo. Portanto, Apocalipse 13, como se disse, portanto, no capítulo 13 e no verso 15, fará a imagem da besta e serão mortos todos aqueles que não adorarem a imagem da besta. Isto é, não poderão nem comprar, nem vender. Embargo económico, outra vez. Ora, quem é a potência que ousa dizer, que tem poder para dizer não se compra nem se vende? Quem? Será Portugal. Tem poder para isso, é capaz de ter, não é? Portanto, vemos aí, não é preciso ser muito inteligente para vermos isso. Chamarmos nome, darmos nomes às coisas.
não é assim? Eu posso ter dinheiro, mas se eu não tiver aquele cartãozinho ou outra coisa qualquer, não é? Não poderei comprar, e estou cheio de dinheiro, não posso comprar. Se tiver muitas mercadorias, não posso vender. Por isso é o convite para sair para as cidades. Porque ali não há o controle. Sair das cidades. Perdão, das cidades. Por isso é que Nimrod o que é que fez? Deus diz, espalhai-vos. E Nimrod o que é que fez? Agrupai-vos à cidade. Na cidade controlam todos. Lá não se faz, permitam, não se produz, não se semeia um pé de couve numa cidade. E quando ali há um embargo, nós damos rações para. No campo isso não acontece. Não quer dizer que não sejam bem perseguidos, mas no campo ninguém controla ninguém. Daí a vantagem, como diz, aconteceu no passado, com a destruição de Jerusalém, antes de, quando vires isto, sabei. E quando vires decretos assim, como é dito na literatura extra bíblica, que nós temos como tal, como certa e como inspirada, portanto, quando vires que há um decreto tal, dominical, quando vires, é tempo de abandonar cidades. Porquê? Porque ali seremos controlados. No campo, não. Nas montanhas, tipo valdenses. Porque o Deus de Israel é o mesmo Deus do presente. E é isso que a serva do Senhor disse, não é? Não temos nada que temer em relação ao futuro. E o Senhor proverá, mesmo se em momentos de esquecermos dificuldade. o passado, o que Ele fez no passado, é o mesmo Deus. O Deus que protegeu Elias é o mesmo Deus que protegerá. Temos fé suficiente para isso? Cada um responderá. Obrigado, Pastor Ilídio. A fidelidade nem sempre foi visível ou óbvia para aqueles que exerceram. Alguns dos personagens que estudámos, como Irias, o Hitita, não conseguiram ver o resultado da sua fidelidade em vida. Hoje, nós mesmos estamos imersos no grande conflito. Tão certamente como estavam as pessoas sobre quem estudamos, que conseguiram ficar registadas no texto bíblico, mas não conseguiram viver para ver as coisas terminarem bem. É por isso que é tão importante que recordemos, especialmente em momentos difíceis, as palavras maravilhosas do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Na próxima semana refletiremos sobre a vitória de Jesus no deserto. Está convidado para este encontro. Promete, não falte. Até lá.